Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trading, ganhar muita grana na Bolsa de Valores para conquistar a sua liberdade. E vamos aproveitar e vamos lá para ver o que a Ana Inês tem para nos dizer sobre o resumo da semana. Vamos para o resumo da semana. O Bitcoin renovou o topo histórico e, como manda a cartilha, o bull market de final de ano está batendo a porta. E as altcoins também começam a brilhar com destaque para o Ethereum, Solana e BNB. Lá fora, a tensão está no ar. Nosso amigo tio Sam deu um susto na gente. O relatório de emprego veio muito fraco, criando só 22 mil vagas. Um mercado de trabalho aquecido era a desculpa perfeita para o Fed manter os juros altos. Mas com esse número fraco, tudo indica que vem mais corte de juros pela frente. E para completar o caos, o governo dos Estados Unidos da América entrou em shutdown na quinta. Falta de acordo orçamentário, que pode atrasar dados econômicos e, claro, injetar uma dose extra de incerteza que o mercado odeia. Uma boa notícia é o acordo de paz entre Israel e Hamas. Guerra no Oriente Médio é sempre um gatilho de alta para o petróleo. Então, se a fumaça da paz subir, a cotação do barril pode dar aquela corrigida forte. Se prepara que o petróleo está pronto para perder o suporte. O presidente Galípolo foi claro. Juros altos por um tempo prolongado. Isso reforça o que a gente já sabia. A prévia da inflação acelerou para 0,48% em setembro, puxada principalmente por habitação e energia elétrica. Mas nem tudo está perdido. O Ibovespa segue em tendência de alta, enquanto o dólar vai recuando aos poucos. Essa correlação negativa segue firme e forte. Nos próximos minutos, o MDR vai mergulhar nos gráficos e explicar esses movimentos. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Ana Inês, mas pode me chamar de AI. Até a próxima. Então é isso aí, turma. Muita coisa para falar, né? E principalmente vamos olhar o mercado de criptomoedas, porque o Bitcoin ele está mantendo a tradição de domingo acelerar e hoje já bateu 125 mil dólares e está ali no topo histórico, né? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como NDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã e se inscreve também lá no x.com, meu perfil, @mdroberto, onde eu posto todas as minhas operações de swing trade no mercado internacional, tá? Muito pedido isso daí por muita gente, então me segue lá que você vai ter essa informação. E se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, para quem ainda não viu, não sabe, né? Eu mostrei isso daqui durante a semana, mas tem muito mais gente que assiste o vídeo do fim de semana, então vou mostrar de novo aqui. Esse daqui é o meu perfil no X, né? Então aqui você me acha como @mdroberto, né, ou MDR, e aqui eu posto todos os meus trades que eu faço de swing trade, tá, pelo gráfico semanal e diário, né, então comprei aqui RUD, eu só coloco isso daqui, né, e isso daqui não é um call, eu só estou falando o que eu estou fazendo, né, obviamente tem outras coisas, outros temas aí sobre política e finanças, né? Política porque interfere nas finanças. Então aqui quando eu comprei a American Express, JP Morgan e tal, e todo mês, chega no final do mês, eu posto um vídeo com o resumo da performance, e a performance de setembro foi espetacular. Eu vou passar esse vídeo aqui rapidinho para vocês. Então esse vídeo aqui ele tem uma musiquinha, né, lá no X, mas eu vou tocar aqui sem musiquinha porque ele atrapalhou durante a semana. Então vamos lá, assim não temos aqui, eu posso ir falando durante as operações, né? Então o que eu coloco aqui? Eu posto lá, os meus posts são sempre das entradas, né? E depois quando chegar no final do mês eu faço um fechamento de acompanhamento. Então eu coloco aqui a entrada do ativo, então no caso aqui NVIDIA, né? E o quanto andou 23%, aí Ketum é um ETF de computação quântica e assim por diante, né? Então, dá para acompanhar a performance desses meus swing trades, né? Obviamente, nós estamos numa tendência de alta, então, algumas exceções, você viu ali a Cisco está -2, né? Mas só XME, que é mineradoras de ouro, né? Está com 24%, mas a maioria dos trades muito positivos, né? E então, isso deu uma bela performance, né? E quando você olha essa performance aqui média, aí você fala assim, poxa, mas como é que, por exemplo, o GDX deu 26, né? E na média deu 7,9. É porque tem muitos swing trades que eles carregam de um mês para o outro. Como faz o gráfico semanal? Até foi uma coisa que me perguntaram, né? O gráfico semanal, você opera, faz swing trades que dura várias semanas, às vezes meses, né? Que é o caso. Então vira o trade de um mês para o outro. Enquanto não der saída, enquanto a gente estiver na tendência de alta,
não tem por que encerrar o trade. Então, eu vou subindo, topos e fundos ascendentes, eu vou subindo o stop para a mínima, né? E para o último fundo, enquanto não acionar o stop gain, eu continuo no trade, tá? Então essa é a metodologia, que é praticamente o método DX, o que a gente faz lá na sala todos os dias, tá bom? Então agora sim, vamos para o nosso padrão de análise semanal aqui, começando aqui pelos mapa de calor do mundo, né? A gente vê que está esverdeado, né? Então foi uma semana boa para o mundo. O EWZ deu uma decepcionadinha, né? Mas nós vamos ver isso daqui no gráfico. E o SP500 também continua mais esverdeado, né? Destaque aqui para a NVIDIA, que rompeu o topo histórico, então ficou bonito, né? O pessoal aqui de healthcare também está bem, né? E a Tesla, que tinha dado uma paulada para cima, quase testou ali o topo histórico, né? E voltou um pouquinho essa semana, mas nada para se assustar, né? E a Meta que está testando o fundo, e é um fundo de consolidação, pode até dar uma oportunidade, nós vamos ver isso daqui no gráfico. Então aqui, indo para o que interessa, né, nós temos o VIX, que continua aqui no mesmo patamar, 16 pontos, nada para se assustar, né? Apesar de você ver que, mesmo com todo esse negócio de shutdown do governo americano, blá blá blá, era para ter tido o payroll na sexta-feira e não teve o payroll, né? Porque as pessoas não estão trabalhando, elas vão para casa, né? Durante o shutdown. Então não tem informação, e a semana que vem, na sexta-feira, teve mais uma votação, uma tentativa, não chegaram num acordo, né? O Congresso para aprovar ali. Essa discussão que tem, os democratas querem que o Obamacare, né, o plano de saúde deles lá, cubra os imigrantes ilegais. E o Trump falou que, na verdade, está deportando os imigrantes ilegais e muito menos vai pagar plano de saúde para eles. Então, esse é o grande dilema, e que, por isso, não estão conseguindo chegar num acordo. Enquanto isso, o governo está lá em shutdown. Enquanto não aprovar aí o orçamento, ele fica em shutdown. Então, os juros americanos também teve uma semana aqui de baixa. Então, isso daqui é um 2, 3 no gráfico semanal, né? Isso daqui deve continuar caindo. Ainda está meio consolidado, então, assim, não dá para confiar aqui nesse 1, 2, 3, né? Olhando aqui, os juros na Europa continuam no mesmo patamar, foi uma semana de baixa, mas nada demais, a mesma coisa Reino Unido, e o Japão também continua no mesmo patamar, né? Então, os juros tranquilos, né? Indo para o SP500, olha lá, rompimento de topo histórico, né? Deixa eu tirar isso daqui que eu uso mais day trade, ficou marcado. Então, mais uma semana aqui de alta, e aquela coisa, né? O VIX lá embaixo, ele vai fazendo os seus candlezinhos, né? Então, como eu disse a semana passada, um candle de doji, o mais provável era a continuidade de alta, e foi o que aconteceu essa semana. A mesma coisa na Nasdaq, né? Também estou com as minhas marcações aqui. Mais uma semana de alta, topo histórico. Dow Jones rompeu também, mais uma semana de alta. E aí a gente vai rápido aqui, porque não tem muito o que falar, né? É só compra, então... Por exemplo, no método DX, que nós trabalhamos ali, rompimento de pivô e compra de 1, 2, 3 de fundo, toda oportunidade que tiver, 60 minutos para cima, que a gente opera, né? Eu faço alguns day trades aqui em 5 minutos, mas isso daí é só quando eu estou realmente dedicado aqui à tela, né? Mas é exceção. Então a gente opera 60 minutos para cima, 60 diário e semanal, e aí é isso aí. 1, 2, 3 e pivô, só compra porque a tendência é de alta, né? Quando a gente vai para a Europa, aqui o Eurostock 50, também, olha, rompeu o topo histórico aqui, um belo de um rompimento, uma bela de uma barra, né? Você vê que a Europa estava consolidada há um tempão e o Eurostock rompeu. O DAX ainda não rompeu, mas olha, provavelmente essa semana aqui, ou tá na boca para romper, né? O Reino Unido fez uma bela de uma barra também, né? Rompeu essa consolidação. E o Reino Unido deve andar mais, ele costuma andar assim, né? E a França finalmente conseguiu sair dessa consolidação, uma bela de uma barra, para vir testar topo histórico, né? Quem diria? A Espanha também rompeu esse topo aqui, não foi uma barra tão acentuada, mas está numa tendência já de muito tempo para cima, né? E a Itália está prestes a romper e fazer que nem a Espanha, então tem mais compra aqui em Itália, né? Indo para a Ásia, nós tivemos a China, uma bela de uma barra de alta também, né? Esse dojizinho aqui já é a segunda-feira deles, e o Japão também, uma bela de uma barra de alta, ou seja, vocês viram que Estados Unidos, Europa, o mundo inteiro está para cima, né? Aí a gente vê mercados emergentes também rompeu o topo histórico, né? E o nosso EWZ deu aquela decepcionada, né? Então, olha, isso daqui é muito complicado porque nós temos essa linha de tendência que vem lá de 2008, né? E aí, a hora que ele chega exatamente nesse momento, ele faz essa semana de baixa aqui, deixando 1, 2, 3. Então, se perder fundo aqui, nós temos aqui a possibilidade de uma correção. Lembrando aqui,
Tem uma linha de tendência aqui, né? Tem suporte e tal, mas provavelmente vem mais queda aqui no EWZ. É isso que o gráfico está falando e é isso que nós vamos operar. Eu acho que o EWZ em algum momento vai romper aqui essa linha de tendência e aí eu vou operar comprado. Talvez eu já compre se ele vier, por exemplo, nessa região aqui dos 28, deixar um 2, 3 bonito pelo semanal, talvez eu já comece a comprar aqui. Mas eu acho que o EWZ tem um potencial aí de andar, tá bom? Se as coisas se consertarem no Brasil. A gente não pode perder a esperança, né? Indo agora para as commodities, nós temos aqui o petróleo, né? Como a Inês falou, né? Nós estamos aqui, olha, perdendo esse suporte aqui. E o petróleo tem tudo para vir aqui para casa dos $60, talvez até menos, né? Porque tem esse suporte aqui embaixo, né? Então, fez uma bela semana de baixa. Acho que esse acordo de paz aí no Oriente Médio do Hamas, tomara que dê tudo certo, né? E se der certo vai ser muito bom para todo mundo, né? Então o petróleo alivia, né? E o minério de ferro continua na mesma. O cobre, olha só, uma bela de uma semana de alta, então eu vou até desfazer aqui esse canalzinho porque já não faz mais sentido. E agora eu vou te falar, só compra no cobre que ele vai vir testar topo histórico aqui, tá bom? Então segura a peruca porque tem uma alta aí. O ouro, maravilhoso, né? Mais uma barra de alta aqui, fechou quase nos $3.900, né? E lembrando, né? Olhando aqui no longo prazo, né? Durante a semana eu mostrei isso daqui pro pessoal. Nós temos essa projeção de Fibonacci que quando eu estava falando lá, inclusive, tem aquele vídeo no YouTube, o Modé postou no Instagram. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu vídeo de quando eu fiz falando sobre o ouro, um vídeo antigo, vocês vão gostar de ver, pera aí. Então olha lá, turma, se você for lá no nosso canal, esse canal aqui que você está assistindo o vídeo, e procurar por, pode colocar aqui direto na pesquisa, né, dicas do MDR, ouro. Então tá aqui, ó, o título do vídeo é isso daqui, ó, está na hora de comprar ouro, né? Então isso daqui foi o Dicas do MDR de número 39, tem 3 anos esse vídeo, né? Eu tava barbudo nesse vídeo aqui e eu falo um pouquinho, vou mostrar só um pouquinho desse vídeo aqui para vocês entenderem. Então, turma, vocês vão ver aqui que eu tava barbudo, cabeludo aqui, e o ouro estava nos $2.000, né? Eu vou colocar aqui rapidinho aqui na velocidade 2 vezes para vocês verem essa análise e o que a gente estava falando naquele momento, né? Região do topo anterior de 10 anos atrás. Então, este afunilamento é uma figura gráfica de continuação. Você teve uma perna de alta aqui, desde que ele consolidou aqui na região entre $1.000 e $1.200, ele fez uma perna de alta que foi aqui nos últimos anos, e depois da crise do Covid em 2020, ele meio que deu essa lateralizada e afunilada. Então, o que acontece? Esse tipo de configuração gráfica, numa tendência de alta, ela é uma configuração de continuação. Então, o mais provável aqui, nós teremos um rompimento para cima desse gráfico. Principalmente por quê? Porque ele fez essa perna de alta, e aí veio aqui, fez uma correção, e agora ele está aqui prestes a romper esse topo novamente, e ele está pegando um impulso para fazer esse rompimento. Então, quando ele fizer esse rompimento, nós podemos ter um movimento muito forte de alta aqui, tá bom? Então, tecnicamente, esse gráfico do ouro mensal me parece muito interessante. Está na hora de comprar agora? Não, pode esperar. Então, turma, esse vídeo aí, essa dica 39, né, ela foi gravada, acho que março, abril de 22, né, e esse trecho que eu mostrei foi o vídeo 29, que foi gravado em janeiro de 22, né, então eu falava desse rompimento aqui, exatamente nessa faixa aqui, olha, desses $2.000, né, que nós estávamos trabalhando naquele momento, né, e hoje nós estamos aqui, quase dobrou o valor do ouro, então vale a pena realmente você confiar na análise gráfica. Não confie em mim, tá? Confie na análise gráfica que ela vai te atender e você vai ganhar bastante dinheiro, tá bom? Então, o ouro só compra, né? Chegou nesse alvo aqui, vamos ver se ele dá uma parada ou se ele continua, mas é isso daí, né? Seguindo aqui a prata também, olha só, nós cansamos de falar dessa prata aqui nessa região dos $50, ela já está nos $48, né? E não para de subir. Então, assim, quando tiver bambu tem flecha e é só compra aqui nessa prata, né? E a platina que ficou aqui enroscando um tempão tal, eu falei, não percam a fé porque isso daqui é tendência de alta e olha só que rompimento, que pivô de alta e o alvo dela agora está aqui nos $1.900, né? Só compra nessa platina, né? O urânio ainda está aqui enroscando, né? Ele tinha feito uma bela de uma pernada, então
Também, se romper, tem mais compra, né? E indo para as moedas, nós temos aqui o DXY, que continua na mesma região. Enquanto não tiver nada relevante, não tem por que ele sair daqui, né? E o destaque aí da semana é o Bitcoin, né? Então, nós estamos aqui, nesse momento aqui, no 124 mil dólares, né? Ele chegou a bater 125 aqui, essa sombrinha, né? Depois caiu um pouquinho, mas tá bem volátil aqui hoje, né? Então vamos ver aqui o gráfico diário aqui do Bitcoin. Vocês podem ver que, olha, ele veio aqui acima dos 125 mil, né? 125.700, deu uma voltada, mas se você coloca aqui nos 60 minutos, você vê que isso daqui é um pullback no topo rompido e a qualquer momento esse negócio pode marcar fundo aqui e fazer mais um movimento. De domingo tem andado esse negócio aqui, né? E aí eu tenho para dizer para vocês sobre as altcoins, né? Então, começando aqui pelo Ethereum, que a gente fala sempre, né? Também fez uma bela de uma semana, isso aqui está pronto para romper o topo e andar junto com o Bitcoin, né? Isso aqui está bem forte. E aí vamos ver agora as principais altcoins que eu falei, né? Primeira coisa, esse Total 3, né? Então, eu já tinha dado aqui 2 compras em altcoins quando fez esse rompimento, depois quando fez esse, e agora tem uma nova compra aqui, a hora que fizer esse rompimento, que está fazendo agora nesse momento, né? Então, vou falar só os destaques aqui, que é BNB, olha só, que belo movimento, né? Eu estou comprado nessa BNB desde que ela fez esse rompimento aqui de topo, né? É o que a gente opera, não tem nenhum segredo nisso daqui. E ela tem aqui uma projeção de Fibonacci, onde ela já atingiu o alvo de 100%, agora o próximo alvo aqui está no 1.400 dólares, que é o 161,8. A Solana também está muito bonita, né? Prestes a romper o topo histórico aqui. Essa Solana eu comprei quando ela fez este rompimento aqui, né? Então, veio aqui nesse suporte, veio aqui, deixou um fundo mais alto, rompeu, a gente comprou parcial aqui no topo e agora estou esperando o rompimento. Se romper, vou fazer mais compras aqui. Isso aqui não é um call, estou apenas falando para vocês o que eu estou fazendo, né? E temos aqui também a XRP, que está prometendo há bastante tempo, né? Mas eu vou comprar só se romper aqui nessa meiuca, não tem o que fazer, tá bom? Então essas são as principais. Vamos voltar aqui para o nosso mercado americano. Então já falamos aqui das moedas, criptomoedas, vamos ver agora as magníficas, como é que elas estão, né? Então nós temos aqui a Apple no topo histórico, né? Então a Apple voltou ali cabeça a cabeça com a Microsoft, né? Das empresas mais valiosas, estão um pouco atrás da Nvidia, que a Nvidia se destacou, mas está ali, né? Topo histórico, não tenho o que falar dessa Apple aqui, é só compra, né? De novo, né? Essa Apple aqui eu também dei compra nela a partir do rompimento aqui. Falei que não tinha erro, né? Quer dizer, não tinha erro não, né? Que era uma compra muito bonita e eu fiz a compra, já está aqui com 20% essa compra, né? A Microsoft, agora ela está enroscando aqui. Eu ainda gosto dessa Microsoft, eu acho que se ela romper aqui, ela deve ir embora, o mercado continuando forte assim, a qualquer momento ela faz isso. A Amazon está meio fraquinha aqui, né? Precisa esperar ela se livrar dessa região, fraquinha no topo histórico, né? O Google também andou pra caramba, agora está pensando aqui, vamos ver se isso daqui se torna uma bandeira ou se ela corrige mais, então precisa esperar ver o que ela vai fazer. E a Meta, que eu falei que veio testar aqui esse fundo, né? Também ela precisa realmente fazer uma reação a essa região, porque se perder esse fundo ela pode corrigir mais e aí a gente precisa esperar, né? A Netflix está com toda a cara aqui de correção ABC, né? Falei isso aqui desde o começo, quando ela fez esse movimento aqui, então provavelmente deve vir para essa região e aí sim a gente pode ter uma nova oportunidade de compra. A Tesla, que fez um movimento explosivo, né? E aí essa semana, olha só, veio testar aqui o topo praticamente, né? E aí depois deu uma devolvida e voltou aqui com candle feio. Então assim, para quem está comprado em Tesla, stop aqui, stop gain, né? Quem comprou aqui nesse rompimento é stop, então é stop gain, porque ela pode realmente dar uma voltada aqui, né? A Tesla é volátil e você tem que contar com isso daqui no trade, né? Mas está bonita pra caramba e se ela voltar, vou comprar novamente ou comprar mais, dependendo do que ela fizer, né? E para finalizar, a Nvidia que rompeu o topo histórico. E aí eu vou falar para vocês, né? Você vê, essa barrinha aqui nem parece tanta coisa, mas é uma barra acho que de 5%, 5,3%, né? Então,
a NVIDIA aqui agora, lembrando que ela parou aqui nessa primeira projeção aqui de 61.8 desse pivô, né? Parou, fez o pivô e está rompendo. O próximo alvo dela agora aqui é acima dos $200, né? O alvo de 100% de FIBO. Então, não tem a menor dúvida que essa configuração está maravilhosa aqui para a compra de NVIDIA, a empresa mais valiosa do planeta, né? Então, terminando aqui o mercado internacional, tudo para cima, tudo bonito. Vamos para o Brasil agora, a realidade brasileira, né? Então, nós temos aqui os DIs que continuam no mesmo patamar, mas tivemos uma semana um pouquinho de alta, né? Aquele negócio, o Galípolo dando entrevista e tal. Eu acho que o Galípolo, a partir de dezembro ou janeiro, vai começar a cortar juros agressivo aí por conta das eleições, né? Assim, eu não me iludo com pessoas que estão aí no mundo da política, né? Então, assim, pode ser técnico, né? Mas tem um pé na política, o Galípolo tem um pé na política forte, né? Então, faz todo sentido ele começar a cortar juros agressivos para ajudar na reeleição do Lula, que vou dizer também que não se iludam, porque o Lula tem grandes potenciais de se reeleger, tá bom? Então, leve isso em conta. Mas siga o gráfico, independente do que acontecer, siga o gráfico, que ele é seu melhor amigo, tá? O Ibov nesse momento aqui, veja que ele ficou aqui sobrevendido, né? Então, fez essa configuração, e aí faz sentido nós termos aqui uma correção. Como eu disse, é a mesma coisa do EWZ, né? Ele pode vir testar essa linha. Aqui nós temos retrações de Fibonacci e tal. Vamos ver até onde ele vem, né? Então é um zigue-zague, né? Do mesmo jeito que ele subiu aqui, corrigiu, aí subiu, corrigir aqui para continuar para cima. Se por um acaso meter uma barra para cima e romper, um abraço e compra, não tem o que dizer, né? Olhando aqui o dólar, veja que ele já há 2 semanas ele está tentando aqui fazer o pullback, né, no fundo perdido, mas veja que, olha só, esses movimentos aqui estão parecidos, né? Então, assim, agora que ele chegou aqui nessa região dos 5.400, não duvide nada ele fazer mais uma pernada aqui para vir aqui nos 5.200, tá? Eu estou preparado para isso, eu gostaria de operar mais vendido, estou operando só vendido no dólar, né? Não estou comprando, porque tanto o semanal quanto o diário estão para baixo, né? Então veja aqui que ele tenta subir, deixa essas sombrinhas, tal, né? Então, olhando aqui pelos 60 minutos, se ele conseguir, se ele perder essa linha de tendência aqui e começar a fazer pivô de baixa, aí a gente volta a vender o dólar nas oportunidades, tá? Indo para o índice, vamos começar dos 60 para cima, né, que nós já vimos o diário do Ibov. Então, o índice deixou armada essa bandeira de baixa aqui na sexta-feira, não acionou, vai ficar para segunda-feira. Isso daqui, olha, a mesma coisa que eu falei do dólar, né? Então, veja como esse gráfico está parecido com 60 minutos do dólar, só que o dólar está para baixo e o índice estava para cima, né? Então, o que ele fez? Ele veio aqui, perdeu a linha, fez o pullback, pum, pivô de baixo, e agora está com essa bandeira de baixo. Então, 60 minutos virou para baixo, não tenho o que dizer, né? Olhando aqui o gráfico diário do índice, veja que a partir do momento que ele perdeu esse fundo aqui no diário, abriu as portas para venda, né? E aqui nós temos essas retrações de Fibonacci. Eu acho muito, muito factível ele vir aqui nos 140 mil pontos, né? Ou seja, tem uns 5 mil pontos aqui para andar para baixo, né? E tranquilamente nesse zigue-zague de alta, faz parte do jogo e a gente vai operando isso daí essa semana, tá bom? Voltando aqui para o gráfico semanal agora, nós vamos para as small caps, que também, olha só, marcaram topo aqui numa região de resistência, então essas small caps aqui devem corrigir mais. Indo para os principais setores, nós temos o setor financeiro, que fraquejou aqui, né? O rompimento ele precisa sair com força, né? E aí dá essa voltada aqui. Se for só um pullback parar aqui e virar para cima, ok. Agora, se perder o fundo dessa semana, aí nós vamos ter mais correção nos bancos, tá? O setor de materiais básicos continua na mesma, feio, né? Tentando subir aqui, mas não dá para fazer muita coisa. O setor de utilidades está em tendência de alta, mas subiu demais, né? Então agora está dando uma paradinha para pensar, né? É hora de apertar o stop gain. O setor industrial continua fraco aqui, consolidado, né? E o setor imobiliário também subiu demais, né? Agora dando uma parada para pensar, hora de apertar o stop gain. E o setor de consumo não tem jeito, né? O setor de consumo baixo aqui, região de bastante resistência, tem venda aqui, não sei se para aqui ou se vem até aqui, tudo vai depender aí dos juros, né? Que é muito sensível.
E vamos ver agora as principais empresas do Ibov. Nós temos aqui o Itaú, que é o carro-chefe, mas olha, fraquejou essa semana aqui, então parece que vai ficar mais tempo nessa região. Só tem compra se romper o topo, não tem venda, né? O Bradesco, região aqui de bastante resistência, né? Fez uma barra aqui importante, né? Mas ainda pode ser só um pullback, né? Se perder aqui, aí pode ter mais correção. Aquilo que eu falei, a mesma coisa do o índice financeiro, né? A gente vê refletido aqui nos bancos, né? O Banco do Brasil, para mim aqui, isso tem uma venda clara, né? Então, veio aqui na primeira retração de Fibonacci e tal. Se perder esse fundo, é venda para testar fundo. Volto a dizer, o fantasma da Magnitsky continua rondando o Banco do Brasil, né? A Sambi, feio o gráfico, não dá para fazer muita coisa. A Vale tentando subir, se ela se livrar dessa região, dá para a gente voltar a comprar pelo menos para day trade, tá? Swing trade eu não faço na Vale por enquanto, não. Petrobras, petróleo caindo, ela deu uma engolfada aqui, eu acho que tem tudo para a Petrobras vir testar esse fundo. Então, não tem espaço para swing trade, mas para day trade dá para a gente operar vendido essa semana aqui, perdendo o fundo da semana passada, tá? A B3 também é venda, né? A B3 ela está consolidada há muito tempo, veio aqui na região de cima, está voltando, se perder essa região é venda essa semana, né? E a VEG também, olha, não está conseguindo se segurar aqui, né? Parece que ela vai perder fundo. Se perder fundo, tem venda nessa VEG aqui também, tá bom? Então, isso daqui é para... para finalizar, temos a Magalu também, né? Magalu, e eu tinha falado que eu estava louco para fazer essa venda. Eu e o Modé postamos lá no Instagram, fizemos essa venda, nós dois falamos lá na sala, né? Porque aqui estava muito clara essa venda, tanto pelos 60 minutos, pelo diário, e agora o semanal confirmou, né? Então essa Magalu aqui tem tudo para vir testar fundo. A tendência é de baixa e permanece, né? Enquanto ela não se livrar dessa região, não tem reversão de tendência na Magalu, tá? Para finalizar, vamos ver aqui as commodities. Então nós temos o milho, continua na mesma aqui, tá feio, não dá para fazer nada. O boi também continua consolidado, não dá para fazer nada. Soja, consolidado, não dá para fazer nada. E olha, turma, essas commodities, elas são assim mesmo, tá? Elas ficam um tempão consolidadas, a hora que rompe, aí você começa a operar elas, tá? Então tem que ter paciência. E o café, que está numa tendência de alta e está nessa briga aqui, precisa esperar ele romper aqui os $500, né? Os R$ 500, né? Para a gente voltar a operar ela, né? Para operar ele. A tendência é de alta, então se romper topo tem compra, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria dizer, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se inscreve também lá no meu x.com, @mderoberto, para ver os meus swing trades no gráfico diário e semanal, tá? E se quiser operar com a gente no MetaX, tem link na descrição do vídeo.